Convido a todos a abrirem a Santa Escritura na Epístola de Efésios, capítulo 5. Iremos ler dos versículos 15 ao 21. Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 ao 21, que diz: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Oremos. Senhor, obrigado pela tua santa e sábia palavra. Ilumine nossa mente e nosso coração para termos o pleno entendimento daquilo que o Senhor quer nos anunciar, quer nos entregar, quer nos alimentar nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja é o espelho que reflete o esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Yahvé são exibidas para o mundo, para o universo. Estamos repetindo esse texto, sermão após sermão, ao longo de toda a série. Porque esta palavra, essa leitura da Epístola de Efésios, é um grande mergulho na eclesiologia, no estudo da igreja. E se a igreja é tida como o espelho do caráter de Deus, como lidamos com essa grande responsabilidade? Como demonstramos o caráter de Deus, se Ele é o grande teatro no qual as perfeições de Yahvé são exibidas ao universo? Será que estamos servindo de forma sábia? Estamos sendo prudentes em nossa vida na igreja? A igreja não veio a existir por si mesma, mas com base naquilo que Deus fez em Cristo. Jesus já concluiu isso com toda a plenitude de conhecimento, nos aproximou pelo seu sangue, fazendo de dois povos um só. Se você se lembrar dos últimos sermões, a imagem que estamos utilizando é a imagem do andar e caminhar. E somente fazendo esse andar e caminhar, conforme a direção espiritual que recebemos a cada domingo, que aí sim poderemos refletir o caráter de Deus. E nada de extraordinário é exigido aqui, mas sim um caminhar em humildade e simplicidade, onde? Nos caminhos do Senhor, caminhando em unidade, caminhando em santidade e amor, e caminhando na luz. E quando alguém tropeçar, tenha plena certeza que o próprio Cristo Jesus irá levantar essa pessoa e colocá-la de volta em seus caminhos eternos. Iremos iniciar o quinto modo de andar, o andar em sabedoria. Mas neste andar, diferente do andar anteriores que foram feitos em planície,
Esse andar será em 4 lances de subida, cada vez mais íngreme. Preparados? Preparados? Ok. Então, como eu disse, esse texto está dividido em 4 lances de subida, que trazem contrastes e admoestações tanto negativas quanto positivas, e por fim, ordenanças, que podemos mais entender como consequências de algo. Nos versículos 15 e 16, temos o caminho da sabedoria. No versículo 17, o destino da sabedoria. Dos versículos 18 a 20, a plenitude da sabedoria. E no versículo 21, o princípio da sabedoria. Repetindo, nos versículos 15 e 16, o caminho da sabedoria. No versículo 17, o destino da sabedoria. Dos versículos 18 ao 20, a plenitude da sabedoria. E no versículo 21, o princípio da sabedoria. Como o nosso coadjuvante mais querido e assíduo da série, o soldado, reagia a escutar as palavras de Paulo, que confrontavam todas as suas crenças e verdades absolutas? O Império Romano tinha rigorosos mecanismos de controle e subordinação. E lá no Evangelho temos um episódio onde Jesus encontra um centurião. Centurião era o oficial do exército que liderava uma tropa de elite. Calma, que não é essa tropa de elite que vocês estão pensando. Uma tropa de elite formada por 100 homens. Homens altamente treinados, qualificados e obedientes. O centurião dizia a um soldado: venha, e ele vinha. Dizia a outro: faça, e ele fazia. Assim funcionava a sujeição entre eles. O caminho para tornar-se membro da tropa era baseado em treinamentos altamente rigorosos. O nível de domínio próprio, moderação e fidelidade ao Império Romano eram altíssimos. Tinham que demonstrar sabedoria prática e de forma alguma poderiam estar fora de temperança. Em resumo, tudo baseado em rotinas, hábitos e disciplina. Rotinas, hábitos e disciplinas, onde para o soldado o rigoroso esforço pessoal caracterizava a sabedoria romana. E o incômodo do soldado era lidar com as realidades da sabedoria de um outro império que domingo após domingo ele está escutando, ele está aprendendo, ele está escutando coisas que nunca tinha escutado antes. Império esse onde um pagou por causa da falha de todos, onde o esforço pessoal não garante louvor imediato, diferente do que ele via na sabedoria romana, onde após sofrer a morte mais humilhante, foi colocado à direita de Deus Pai, acima de todas as coisas. E quanto mais razão humana fosse mortificada, mais eram cheios por um novo espírito de sabedoria. Hoje, o soldado irá aprender sobre a sabedoria dos cristãos. Será que os cristãos precisam desenvolver virtudes? É isso que iremos ver hoje. Então vamos avançar na primeira subida, que é o caminho da sabedoria, que está nos versículos 15 e 16. Observem a leitura do versículo 15, parte A, que diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Logo no início do versículo,
temos uma palavra em grego que não existe em nossa tradução. Essa palavra é a blepo, que traz o significado com muita ênfase no investigar, examinar, prestar atenção a alguma coisa e também ser muito cuidadoso, rigoroso, pesar cuidadosamente na aplicação. Então essa palavra teria dois significados. Primeiro, para aquilo que ela está se dirigindo, temos que ter pleno conhecimento, não conhecimento superficial, mas entender plenamente como, examinando, investigando, examinando, investigando. E quando chegamos à totalidade daquele conhecimento, temos que aplicá-la não de qualquer jeito, mas aplicá-la com rigor, com cuidado, de forma plena. Se pudéssemos ler o versículo 15 de uma outra forma, poderia ser assim: portanto, observem com cuidado com a maneira como vocês vivem. Aonde esse observem estaria carregando todos esses significados que eu falei. Então está claro, irmãos, que temos que prestar muita atenção. Aqui o texto está dizendo na maneira como viver. Não pode ser de qualquer jeito, mas sim com propósito, dedicação e compromisso. Outra palavra já conhecida pelos irmãos é a peripatel, onde mostra que o melhor significado é o andar de maneira digna e com foco. É usado para designar a forma de caminhar ao longo da vida. Paulo usa essa palavra para contrastar os dois modos de vida que se opõem um ao outro. E é importante lembrarmos que já foi dito ao longo dessa série: quanto mais nos aproximamos de um modo de vida, mais estamos longe do outro modo de vida. Se alguém falar para você que está próximo dos dois modos de vida, ou longe dos dois modos de vida, isso não é verdade, não existe. E se vocês recordarem, no terceiro sermão da série, quando falamos no capítulo 2, dos versículos 1 a 10, Paulo trouxe a nós dois modos de andar. O primeiro modo é o andar pagão, que é o antigo andar no caminho desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que atua nos filhos da desobediência. Logo, esses filhos são incapazes de cumprir a vontade do Pai Celestial. O segundo modo, o andar em Cristo, andar segundo o Espírito, onde não mais a vida é voltada para um eu egoísta, mas uma vida dominada por Deus, onde molda o nosso pensar, trabalha com o nosso querer e aperfeiçoa o nosso fazer. Continuando no versículo 15, temos o primeiro contraste: e vivam não como tolos, mas como sábios. O caminhar na sabedoria traz a antítese sapiencial em duas sentenças, uma negativa e outra positiva. E por mais que seja claro o significado das palavras tolos e sábios, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse significado para termos a plena aplicação conforme o texto propõe. No Antigo Testamento, o foco principal para o sábio é a preocupação com o comportamento que habilita a pessoa a controlar a sua vida, o que depende de uma conduta correta em obediência à vontade de Deus. Esse era o foco do sábio. E um ponto importante: o sábio que está sendo anunciado nessa manhã, não tenham em mente que é aquele sábio contemplativo, em cima da montanha, que somente faz leitura e entende a leitura, e mais leitura e leitura. Sim, o sábio nosso tem que fazer leitura para se enriquecer, mas principalmente colocar tudo o que aprende através das Escrituras em prática. Esse sábio é governado por piedade e integridade. O seu caminho é um caminho único, ele não se desvia do seu caminho. E aqui temos o primeiro ato de beleza que podemos observar: nunca se saciam das bênçãos,
que o caminhar na sabedoria traz àqueles sábios peregrinos. E isso move a ação contínua de andar, andar e andar. O que a Santa Escritura nos diz dos sábios em Provérbios? Que os sábios acumulam conhecimento, que ele se diverte com a sabedoria, é cauteloso e se desvia do mal. A língua dos sábios adorna o conhecimento e não é sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e afasta-se do mal. Como todas essas características moldam o coração do sábio? Jesus, em um dos seus maiores sermões, disse, lá em Mateus 6, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Deus, o nosso Pai eterno, reforça o cuidado que o sábio tem que ter em seu coração. Lá em Provérbios 4, versículo 23, ele diz, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Podemos guardar de qualquer jeito? Não, guardem bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como resultado, Provérbios nos traz a consequência para esse sábio. No coração do sábio que repousa a sabedoria. Aceita os mandamentos, adquire os conhecimentos, conhece o tempo e o modo certo de agir. Se essas são as características do sábio, do outro lado temos o tolo, aquele que age sob a influência dos próprios desejos. E Provérbios nos diz, praticar a maldade é como um divertimento. A fala dos insensatos é ruína iminente. O tolo é afoito e se dá por seguro. A boca dos insensatos derrama tolices. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento. E assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Aqui temos o primeiro contraste, que é o caminho do sábio confiante, um caminho na luz, e o caminho do tolo vacilante, que é nas trevas. Somente a luz do Senhor ilumina o caminho da sabedoria. E o texto continua exortando ao sábio que aproveite bem o tempo. Me acompanhe no versículo 16, que diz, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Mas a qual tempo o texto refere-se? Existem dois significados para a palavra tempo. O primeiro é cronos, representa o tempo físico e cronológico, aquele que é medido em dias, horas, minutos, décadas, séculos. É o tempo calculado, subordinado ao relógio, do qual não se consegue fugir facilmente. E o segundo significado, que é para nós, é o kairós, representa o tempo oportuno, a ocasião certa, a oportunidade. É o tempo vivido que faz de um acontecimento ser especial, desse acontecimento ser memorável, não em seus números de tempo, mas sim em sua qualidade. Com isso, temos a primeira novidade aqui. Com a vinda de Jesus, um kairós singular raiou para cada um aqui. Com a vinda de Jesus, um kairós singular raiou para cada um aqui. É designado aos crentes um tempo com o imperativo de aproveitar bem cada oportunidade. É isso que o versículo 16 exorta ao sábio, aproveite bem cada oportunidade. Pergunto à igreja,
como lidar com o Kairós em nossas vidas? Como lidar com o Kairós em nossas vidas? É normal querer aproveitar as oportunidades nos tempos bons, mas existem os tempos ruins, onde devemos encontrar as oportunidades. Nos tempos ruins também existe a aplicação do Kairós. A sabedoria que temos que levar em nosso coração é de sempre procurar as oportunidades Kairós, tanto em tempos bons, como também em tempos ruins. Lembrando, no último domingo, será que os discípulos conseguiram encontrar o Kairós na tempestade enquanto Jesus dormia? Com certeza não. Da mesma forma como vimos domingo passado, na Epístola de Tiago, que quando fala da sabedoria, temos a exortação a manter a fé aprovada, principalmente nos momentos de tribulação e provação. Irmãos, aproveitem o tempo de forma oportuna, exercendo a fé, mesmo com tudo virado do avesso. Com isso estamos fechando a primeira subida, e nesse caminho, ao olhar para a frente, podemos ver o nosso alvo, que é seguir o Cordeiro, que nos revelou o seu mistério e nos uniu em um só povo, através de seu sangue. E esse caminho da sabedoria nos leva, como sábios, a almejar a vontade do Senhor. Mas qual é essa vontade? Para responder essa pergunta, devemos seguir para a próxima subida da caminhada, o destino da sabedoria, que traz o segundo contraste com uma admoestação negativa e outra positiva. Me acompanhe no versículo 17. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ao observar a palavra insensato, com base na palavra original em grego, temos afrones. Essa palavra denota comportamentos, falas, pensamentos e atitudes que são impróprios. Se não ficou claro isso, convido os irmãos a acompanhar a leitura do versículo 12, que diz: pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Diz respeito aos insensatos igualmente a falta de conhecimento, falta de discernimento. São pessoas que agem sob a influência dos desejos carnais, desejos estes que levam às trevas, ao caminhar para a morte. E os insensatos já têm por mentalidade, já está definido em sua mente, estar em rebelião contra Deus, não podendo assim cumprir com a vontade do Pai. Mas os que vivem segundo o Espírito, pensam nas coisas do Espírito. E para estes, existe uma promessa de vida e paz. Eles têm o pensar, têm o querer e o fazer alicerçados em Cristo. E que não é nada mais do que frôneses de Cristo. Já vimos por 2 vezes ao longo da série, frôneses de Cristo, onde o pensar, o querer e o fazer está alinhado em Cristo. E também foi falado, não adianta um ou outro estar enquanto... Não, os meus pensamentos são perfeitos, estão plenamente alinhados. O querer a gente está trabalhando, né? E o fazer ainda não cheguei lá. Não, frôneses são os 3 itens alinhados em Cristo. E se Ele exige isso de nós, é possível. Somente assim podemos avançar no compreender, que é a palavra que traz o entender e perceber a vontade de Deus. Só que da mesma forma que o mistério foi revelado, que é a redenção de Deus pelo Messias, o discernimento não está aberto a todos, uma vez que o conhecimento de Deus está sempre associado a uma atividade reveladora.
Com isso, o discernimento pode finalmente ser entendido como um dom, e esse dom Deus concede a quem Ele quer. Jesus afirmou isso ao explicar por que usava parábolas lá em Mateus 13. Para uns era dado o conhecer dos mistérios do reino dos céus, para outros não. E para esses, logo vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e tampouco entendem. Com o dom de discernimento e conhecimento entregue por Deus, qual é a vontade que devemos compreender do Senhor? O sentido da vontade é entendê-la como a fonte definitiva da salvação em Cristo. Fonte definitiva da salvação em Cristo. O ato de autossacrifício de Cristo, por causa dos nossos pecados, foi segundo a vontade de Deus e Pai. E por meio desse ato, nós somos chamados para sermos seus filhos, de acordo com a sua vontade salvífica, abrangente, desde a eleição de Israel, agora a inclusão dos gentios à igreja. Então a vontade de Deus aqui significa sua eterna e providencial salvação. Sua eterna e providencial salvação. Com isso podemos ter uma aplicação. Aqueles que são ignorantes e não têm entendimento, não conseguem compreender a vontade do alto e tampouco ter um comportamento correspondente. Do outro lado, os crentes não resistem mais à vontade de Deus, o próprio Deus torna-se aquele que age através deles. Todas as vontades e comportamentos acontecem como resultado da obediência a Deus, de acordo com a sua vontade salvífica. O destino da sabedoria nos leva à vontade perfeita. Mas pergunto à igreja, sozinhos conseguimos exercê-la? Ou precisamos de ajuda e de auxílio de alguém? Igreja, já concluímos 2 subidas nessa caminhada. Vou até beber uma água. Podemos seguir? Temos fôlego? Agora eu tenho. Vamos seguir agora para a plenitude do Espírito Santo, que está dos versículos 18 ao 20. E inicia com um terceiro contraste. Na realidade, a plenitude da sabedoria eu vou dividir em 3 pontos. Então, o primeiro ponto inicia com o terceiro contraste e da mesma forma, seguido com uma admoestação negativa e outra positiva. Me acompanhe no versículo 18 que diz: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Primeira palavra que nos chama a atenção aqui é não se embriaguem. Paulo a utiliza em várias cartas para descrever listas de vício, como em Romanos, Gálatas, 1 Coríntios. Embriaguez é vista como o elemento do antigo modo de vida, agora abandonado. No caminhar da luz, foi clara a exortação que não estamos mais em trevas, porque somos filhos da luz, do dia. Não somos mais da noite, nem das trevas, mas vivemos na luz do novo dia de Cristo. Vivemos na luz do mistério revelado. E o resultado dessa obra de carne é a devassidão. Essa palavra nos leva à simples conclusão de que são aqueles que destroem a si mesmo por seu modo de vida em trevas. São aqueles caracterizados por uma vida totalmente descontrolada e indisciplinada. E com isso podemos
seguir para a terceira palavra, que é uma das mais importantes do texto, que é encher. Desde Gênesis, Deus cria, separa, ordena e enche. Em Efésios 5,18, temos a ordenança de enchei-vos do Espírito. Irmãos, ser cheio do Espírito não é estar em um estado de embriaguez espiritual, em que perdemos controle de nós mesmos. Pelo contrário, o autocontrole é a qualidade final, mencionada como fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. O ser cheio do Espírito estimula a mente e intelecto, coração e vontade, e não se refere a ser enchido de uma vez por todas. Esse processo de Deus para com os regenerados é um processo contínuo, não é um interruptor. Opa, estou chegando aqui na igreja, liga, pleno do Espírito. Opa, estou indo embora da igreja, desliga. Não, irmãos, não existe isso. Esse enchei-vos do Espírito é resultado de ter um padrão regular de vida cristã. E eu gostaria de gastar um tempo. O que seria isso, regular de vida cristã? Hoje estamos aqui desde as 9 horas. Tivemos seminários, curso de de novos membros, às vezes temos de batismo. E agora estamos aqui nos deleitando na palavra de Deus. E tudo isso é maravilhoso. A comunidade, a membresia interagindo uns com os outros, perguntando: irmão, você mandou um pedido de oração, está tudo bem? Olha, eu também queria deixar um pedido de oração. É isso que a gente vive aqui. E isso é necessário. Foi dito no domingo passado. Sem isso não temos a igreja. E também tem os pequenos grupos, no qual ocorre e é maravilhoso e tem reverberações do que foi anunciado no domingo. E também pode ter aquele encontro de 3 ou 4 vezes, onde você está com o irmão, sendo discipulando, tudo isso é necessário. Mas padrão regular de vida cristã é aquele momento que ainda temos de sobra ao longo da semana. É naquele momento que vamos colocar cada um de forma individual, colocar em prática o amor que declaramos que temos de Cristo. Vamos declarar, vamos exemplificar a gratidão que temos de ter sido resgatados por Deus. É aquele momento que lemos a palavra, pedimos capacitação de Deus para entender o que Ele está falando a cada um de nós, que dobramos o nosso joelho e oramos ao Deus, santificamos e glorificamos o Teu santo nome, um Deus todo-poderoso que se inclina das alturas para escutar não a sua voz, irmão, para olhar para o seu coração. E é aquele momento que damos graça, temos gratidão pela providência que Deus vem nos dando. É aquele momento em que o amor tem que ser exercido, onde temos que pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e capacitação para vencê-los, e também exercer do perdão, perdoando as pessoas que nos fizeram mal. É nesse momento também que tentamos mostrar de forma disfarçada o planejamento que bolamos. Deus, próximo ano vai ser assim. A gente até apresenta aquilo que temos em mente, mas eu me alegro, porque eu tenho certeza que essa membresia, após apresentar o planejamento pessoal, roga e clama para que a vontade do Senhor venha rasgando tudo aquilo que esteja diferente do que Ele tem preparado. Isso é uma vida cristã, onde diariamente temos um encontro com Deus, onde não entendemos como Ele pode ter nos amado, onde nosso coração está quebrantado, estamos passando por dificuldades, e anunciamos a sua palavra, onde podemos entregar essa dificuldade diante dEle, e Ele traz uma paz diferenciada, uma paz que excede todo entendimento. Isso é uma vida cristã, onde Deus é doador, e ao momento que você está tendo esse devocional com Deus, dia após dia, você vai estar falando: Deus, me usa,
Deus, me enche com teu Espírito Santo, me capacita aonde o Senhor quer que eu seja capacitado, me usa na tua igreja, onde eu posso servir, crianças, recepção, louvor. Tem que passar no teste do Igor. Mas pode ser no louvor também, pode ser em todos os lugares, mas temos um posicionamento, estamos de joelho clamando para Deus, para a sua vontade, e Ele é doador, e Ele vai nos encher com o seu Espírito. Para Paulo, ser cheio do Espírito Santo é viver pelo Espírito, estar em Cristo, ter a mente de Cristo, e esse encher parte do individual, mas logo na sequência ele tem que funcionar no coletivo da membresia, no coletivo da igreja, no coletivo do cuidado com os irmãos, no coletivo de você trazendo uma palavra no pequeno grupo, no coletivo de você ter um culto doméstico com a sua família. E aí sim, nós temos aquilo que já foi falado em Efésios 4, a maturidade da igreja cresce e Deus vai enchendo mais e mais. Quando olhamos a forma que o verbo enchei-vos está disposto no versículo, isso nos mostra importantes verdades. Primeira verdade, está no modo imperativo. Se está no modo imperativo, criatura, não é você que decide, tem que obedecer e ponto final. Não é assim, não. Eu estou aqui há 1 ano nessa igreja, né? No ano que vem... Não, é agora, é para ontem. E também está no plural. Tem irmãos que adoram olhar e ver hierarquias, né? Para onde olha tem hierarquias. Ah não, né? Isso é para os pastores, presbíteros e diáconos. Não, criatura, é para você também. Eu sei que é difícil de entender, mas é para você. A terceira verdade, e é uma das verdades que de tudo que estamos falando, eu quero que você leve em seu coração esse ponto. Que esse verbo está na voz passiva, e aqui temos muita confusão, porque alguns irmãos quando leem enchei-vos do Espírito, logo entendem, bom, eu que estou no controle, eu que vou decidir quando, onde e como eu vou ser enchido pelo Espírito Santo, só dou o sinal lá para cima. Não, criatura, quem enche é Deus, Ele que decide, você não, Ele sim. Posso até trazer um exemplo aqui para garantir que vamos sair com esse ponto entendido. É como um vaso. O vaso, para ser cheio, ele tem que estar disposto, ele tem que estar colocado e pronto para ser enchido. Então você comprou lá na Amazon um vaso, chegou, tirou da caixa, da embalagem, passou o paninho para tirar aquele pozinho, aí você posiciona o vaso. Ele já está pronto para ser enchido, mas sozinho o vaso não consegue. E é justamente aqui que eu quero falar. Ele já está pronto. Aquele devocional que devemos ter diariamente com Deus vai estar nos colocando cada vez mais e mais prontos pela graça dEle. Mas aí chega naquele momento que é Ele que decide como irá nos encher, da forma que irá nos encher, para quem Ele vai mostrar isso. Tudo está na decisão dEle e não na nossa. E a última verdade está no tempo presente, mostra que é um privilégio que deve ser continuamente renovado por fé e obediência a Deus. Igreja, fomos selados pelo Espírito Santo, vamos diariamente estar adorando esse Deus no nosso individual, buscando ser cheios e cheios do Espírito. É só dessa forma que isso pode acontecer, na decisão dEle. Então, fechamos essa primeira parte com o seguinte contraste. De um lado, temos pessoas bêbadas que se entregam às ações desenfreadas, dissolutas, descontroladas, comportam-se como animais, ou até pior. E do outro lado, temos pessoas regeneradas, que andam e são cheias pelo Espírito Santo, que os dirige e os capacita a viverem uma vida agradável a Deus, conforme a sua vontade. Ser cheio do Espírito não se revela em êxtases ou experiências místicas, mas no louvor litúrgico que acabamos de ter, no compromisso ético cristão que temos até o nosso último fôlego de vida e principalmente em nossa adoração ao Deus eterno.
Com isso, entramos no segundo ponto, que são as consequências. Após o terceiro contraste, agora temos 3 resultados progressivos de ser cheios pelo Espírito. Me acompanhem na parte A do versículo 19, que diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. O primeiro resultado aqui é a comunhão. Paulo afirma que os cristãos devem interagir entre si na membresia. Já falei sobre isso. Devemos estar preocupados uns com os outros. E conversando, e saindo, tomando café, e reverberando, tendo o Evangelho de Deus em nossas conversas. E que em nossas falas, jamais elas sejam fúteis ou vazias, mas que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E para isso temos 3 formas de comunicação, que é salmos, hinos e cânticos espirituais. Em salmos, glorificamos a Deus por sua bondade, aprendizado e vitórias que nos entrega diante das adversidades. Nos hinos, que sejam louvores como Paulo e Silas não fecharam seus lábios, mas cantaram hinos de louvor na prisão, e cânticos que expressam única e exclusivamente a gratidão que temos a Deus. E por meio deles, os crentes aprendem a se regozijar no caráter e no propósito de Deus, e na aplicação das verdades cantadas à sua vida. Este é o primeiro resultado, comunhão. No versículo 19b temos cantando e louvando com o coração ao Senhor. O segundo resultado é adoração. Aqui o cântico não é mais entre nós, mas sim ao Senhor. Os crentes cantam com os lábios, mas também cantam com o seu coração, onde o Espírito Santo habita. E o terceiro resultado de ser cheio pelo Espírito é a gratidão. Vamos ver no versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro resultado é a gratidão. O espírito de murmuração era um dos pecados dominantes no povo de Israel. Eles sempre murmuravam contra o Senhor. Mas de outro lado, o crente cheio de Espírito está repleto, não de queixas, mas sim de ações de graças. Os filhos de Deus aprendem a não discutir com Deus no kairós de sofrimento, mas sim a confiar nele e dar-lhe graças pela sua amorosa providência. Com isso, fechamos as 3 consequências: comunhão, adoração e gratidão. E pergunto pela última vez: temos fôlego para a última subida, para chegar ao cume? A última subida nos leva à exortação de sujeitem-se uns aos outros. A palavra sujeitar é a tradução da palavra grega hipotasso, que significa subordinação, sujeição e obediência. Conduta cristã onde devemos voluntariamente se sujeitar ao Pai espiritual. Aqueles que caminham nas trevas tendem a serem altivos, orgulhosos, egoístas e principalmente, isso eles falam de boca cheia, donos de si mesmo. Eles se alegram em declarar e afirmar mais e mais isso. Mas os filhos da luz devem amar uns aos outros para serem identificados como os discípulos de Jesus. E que com qual amor devemos fazer isso? Amor de qualquer jeito? Amor superficial? Não. Tem que ser com amor fraternal, amor cuidadoso, amor que demonstra muita preocupação sobre aquela vida. Amor fraternal a darem preferência, com honra uns aos outros. Com humildade, considerarem os outros superiores a si mesmo. Aqui em Efésios, estamos falando de uma sujeição mútua com humildade.
Isso somente pode ser feito pelo poder e orientação do Espírito Santo, não tem outra forma. Uma das características mais evidentes do enchimento do Espírito é a submissão uns aos outros. E o texto, lá no versículo 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O texto continua dizendo que essa sujeição deve ser praticada no temor de Cristo. O que podemos entender pela palavra temor? Algumas sugestões: assombro, reverência, pânico, respeito, pavor. Qual delas podem trazer o melhor significado? Com santidade e oração, o temor caracteriza aqueles que são libertos dos seus caminhos fúteis. Todos os crentes deverão definitivamente se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E esse temor é a reverência que é devida a Cristo. Por outro lado, existe a exigência a nós de que isso seja feito em um coração puro, paciente e manso. O temor demonstrado nessa epístola tem seu melhor significado como respeito reverente. Respeito reverente. E essa qualidade de temor motiva, direciona, capacita os crentes a se submeterem aos outros no corpo de Cristo. E deve ser uma sujeição mútua, sem hierarquia. Você sim, você não. Você sim. Não sei, vou pensar. E você não. Não, é sem hierarquia. Todos juntos no temor de Cristo. E esta é a última vez que Paulo está falando para uns aos outros. Ou seja, na totalidade da igreja. No próximo sermão teremos mudança aqui, para quem Paulo irá se dirigir. Mas até agora é para a totalidade, é para todos aqui que estão escutando. Ao dar ouvidos à sabedoria, o sábio e não o tolo passa a compreender mais e mais o temor de Deus e andar nos seus conselhos. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus e ser regido pelos seus ensinos. O sábio não se estriba em seu próprio entendimento, nem em sua riqueza, tampouco na sua força, mas reconhece sua plena dependência do Senhor e anda humildemente com Ele pelo caminho da sabedoria. Afinal, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gostaria que os irmãos, como sábios, escutassem as próximas palavras com toda a atenção e seriedade possível, com o coração aberto a elas. O mistério revelado, a redenção de Deus pelo Messias, é para aqueles que não professam Cristo como Senhor e Salvador. O mistério revelado, a revelação de Cristo por Messias, também é para aqueles que são tolos. Se hoje você é um cristão tolo, fique em paz, porque há esperança. Você precisa se arrepender de seus pecados e confessar sua fé em Cristo, tirar toda a confiança de si mesmo e colocá-la em Jesus, arrepender-se de todas as tolices ainda presentes em sua vida e trocar pelo caminhar na sabedoria salvífica que vem do sangue de Cristo, tendo claro que essa sabedoria jamais poderá ser alcançada por méritos ou ações humanas. Ela vem da graça, é obra de Deus. Para aqueles sábios que caminham na sábia dependência de Cristo Jesus e na salvação que vem dele, Paulo diria: continuai enchendo-vos do Espírito,
Dai graças a Deus por aquilo que vos deu até agora. Mas não digais que já chegasse ao alvo, porque há mais, ainda há mais por vir. E para aqueles tolos que nunca professaram sua fé em Cristo, nunca professaram sua fé em Cristo Jesus, que está à direita de Deus Pai, acima de todas as coisas. Ele está à porta e bate. Não hesite em abrir. Deixe Ele entrar em seu coração com a maravilhosa e sábia salvação. Oremos. Senhor Altíssimo, te louvamos e agradecemos por ter nos resgatado das trevas, por ter iluminado o nosso coração, que ao longo de nossa caminhada peregrina tenhamos um comportamento de sábio, não de tolo, que o nosso caminhar seja em sabedoria na sua vontade. Pedimos perdão por todo tipo de pecado e tolice ainda presentes em nossa vida, que através de um padrão regular de vida cristã, uma vida em devoção a Ti diária, constante, possamos estar em Seus caminhos, rogando e clamando para sermos cheios do Espírito, da Sua vontade, do Seu querer, e felizes pelo temor que temos de Ti, pois este é o princípio da sabedoria. Em nome de Jesus Cristo. Amém.